Meus amigos, a Rússia quebrou literalmente, o seu sistema bancário está colapsando nesse momento. A inflação explodiu a níveis estratosféricos, a sua dívida ficou totalmente impagável, descontrolada e a população está empobrecendo a olhos vistos. Tudo isso porque o país foi isolado financeiramente pelo Ocidente e a Rússia passou a sustentar uma guerra com o seu próprio dinheiro, imprimindo dinheiro, gerando dívida e vendendo propaganda dizendo que as coisas estão indo lindamente por lá. Você lembra quando a Rússia começou a bater de frente com os Estados Unidos e com a Europa? Foi justamente quando ela invadiu a Ucrânia em 2022 e desafiou abertamente a ordem econômica e militar liderada pelo Ocidente. O recado que Moscou mandou foi claro: a gente não aceita mais o domínio americano sobre o mundo. Mas a resposta veio e veio bastante rápido no coração do sistema do que realmente manda no mundo inteiro, que é justamente o sistema financeiro. Sanções começaram devagar. Começou sancionando um oligarca aqui, um banco estatal ali, depois vieram os bloqueios internacionais, depois a exclusão da Rússia do sistema SWIFT de pagamento, depois o corte de relações financeiras com o Ocidente. E no início, o governo russo fez o que todo regime autoritário faz. Bateu no peito e disse que estava tudo sob controle. Só que agora, meu amigo, em pleno 2025, o sistema financeiro da Rússia está quebrando. Os bancos estão à beira da falência e o povo corre para os bancos para sacar tudo que puder sacar de dinheiro. A inflação voltou a níveis alarmantes e os oligarcas, aqueles que sustentavam o regime russo com os seus bilhões, estão pulando fora como ratos abandonando o navio. E o que começou com sanções seletivas, agora atinge todo o cidadão russo. Mas Josué, por que você está me falando da Rússia? Do colapso da Rússia nesse momento? Calma que você vai entender. Com base nos desdobramentos que eu vou te mostrar no nosso conteúdo de hoje, a quebra financeira da Rússia começa a servir como um paralelo perigoso com o Brasil. Porque o que está começando a acontecer aqui no Brasil segue a mesma lógica do colapso financeiro silencioso da Rússia. E não tem ninguém falando sobre isso. A velha mídia está ocupada demais tentando explicar a guerra comercial entre Trump e Lula como uma briguinha por causa das tarifas, mas as tarifas são apenas a ponta do iceberg. Encare o colapso da Rússia como um alerta real para o Brasil. Porque quando você desafia os Estados Unidos, ataca o dólar, censura as big techs americanas e ameaça a hegemonia financeira dos Estados Unidos, meu amigo, a resposta vem, não tem para onde correr. Isso aqui é a geopolítica, funciona dessa forma. E ela vem aonde dói mais, que é justamente no bolso. A Rússia está aprendendo isso do pior jeito possível. E o Brasil está começando a seguir pelo mesmo caminho. Aliás, não só o Brasil. Porque hoje mesmo, o Donald Trump acabou de anunciar que vai aumentar substancialmente as tarifas sobre os produtos da Índia, acusando o país de revender o petróleo russo no mercado global e ajudar a financiar a máquina de guerra de Moscou. E adivinha? O Brasil também está nesse mesmo jogo, meu amigo. Porque o nosso país tem negociado combustíveis com a Rússia, mantendo laços comerciais com um regime sancionado, achando que ninguém vai perceber, não tem ninguém vendo. Mas os Estados Unidos e a OTAN já deixaram bastante claro. Eles sabem muito bem o que o Brasil fez no verão passado. E o que aconteceu com a Índia hoje pode e provavelmente vai acontecer com o Brasil amanhã. E eu vou trazer todas as informações aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final, não saia, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente a nossa mesa. Bom, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu na semana passada no Financial Times. Deixa eu traduzir aqui para o português. União Europeia aplica sanções à Rússia contra bancos e energia. As medidas incluem a proibição de transações financeiras com credores russos e o uso dos gasodutos de Nord Stream. Ou seja, a União Europeia está aplicando mais sanções contra os bancos russos e isso está gerando uma grande comoção lá na Rússia porque a situação já estava extremamente complicada, com a maioria dos bancos sendo sancionados, a população enfrentando sérios problemas para receber dinheiro de fora, enviar dinheiro para fora, para pagar pelos seus produtos e serviços dentro da Rússia também. E agora a União Europeia está sancionando os bancos russos, gerando um grande caos na Rússia e também está gerando sanções para os países que compram o gás da Rússia, ou seja, o cerco está se fechando de uma forma muito forte para a Rússia, que já está com a sua economia em frangalhos por conta dessa guerra contra a Ucrânia. E agora os impactos na economia russa começam a aparecer. E, cara, a situação está muito complicada. Tanto é que o próprio jornal russo, que é o Moscow Times, diz que os bancos russos vão cair
A questão é o quão difícil será e quando isso será. Eles estão em contagem regressiva. O principal executivo do setor da construção civil da Rússia alertou nessa segunda-feira que o setor da construção civil está caminhando para uma onda de falências. Por quê, hein? Já que as taxas de juros estão altíssimas, prejudicam o acesso ao capital. Por que a taxa de juros está muito alta lá na Rússia? Justamente por conta da inflação. O governo está imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã para financiar a máquina de guerra, porque a Rússia está sem dinheiro. A Rússia não faz comércio com o mundo. A Rússia está completamente isolada diplomaticamente, financeiramente do mundo. E é isso que acontece com os países que cometem crimes internacionais, que recebem sanções, e tudo isso acaba respingando em quem? No povo. Porque essa crise na Rússia não vai afetar em 1 milímetro na qualidade de vida do Putin, dos seus amigos, dos oligarcas. Mas o povo da Rússia está sentindo na pele o preço de ter no comando um tirano, um ditador, que não está nem aí para os interesses do povo, mas sim para a sua ideologia, para a maluquice que dá na sua cabeça, independentemente se isso vai custar a vida das pessoas. Desde meados de 2023, a matéria continua, a economia russa, alimentada pela guerra, superaqueceu artificialmente, obviamente, forçando o Banco Central a manter os juros em 21% para conter a inflação crescente. E agora, meu amigo, o que está acontecendo? Quem paga o preço são as famílias, são as pessoas. Olha, famílias e empresas não conseguem crescer e a inadimplência está aumentando na Rússia. Os bancos estão vendo a demanda por empréstimo despencar enquanto a inadimplência aumenta, reduzindo os lucros e corroendo o capital. O pulo do gato está aqui, com grande parte do sistema já distorcido por empréstimos estatais e pressões de guerra, as taxas de juros altas estão acelerando a decadência na Rússia. Quanto mais tempo permanecem elevadas as taxas de juros, mais empurrarão os bancos russos para um ponto de ruptura. E no dia de hoje, o Trump acaba de soltar mais uma bomba, que o Trump diz que vai aumentar substancialmente as tarifas sobre a Índia e acusa o país de alimentar a máquina de guerra russa, porque a Rússia, toda sancionada, não pode fazer negócio com outros países, ela não pode vender os seus produtos, ela não pode ganhar dinheiro com isso, senão estaria fortalecendo essa máquina de guerra, de destruição da Rússia. A mesma coisa, os países não podem vender para a Rússia, justamente por conta das sanções. Eles invadem a Ucrânia, eles raptam as crianças, cometem crimes de guerras pesadíssimos, e ainda vêm outros países e quebram essa regra, e pior, comprando o petróleo russo a preço de banana para revender esse petróleo no mercado com um preço muito mais alto e ganhar um lucro violento em cima disso. É exatamente isso que a Índia está fazendo e é exatamente isso que o Brasil tem feito também. Olha só, o Trump acusa a Índia de comprar o petróleo russo e revendê-lo com um lucro no mercado aberto. Abre aspas para o Donald Trump. A Índia não está apenas comprando enormes quantidades de petróleo russo, mas também está vendendo grande parte do petróleo adquirido no mercado aberto com grandes lucros. Eles não se importam com as quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa. Por isso, aumentarei substancialmente a tarifa paga pela Índia aos Estados Unidos. Mas se engana quem acha que é só a Índia que está fazendo isso, só a China que está fazendo isso, porque parece que o Brasil também está infringindo essa regra internacional das sanções contra a Rússia, porque nessa matéria que saiu aqui no portal Real Times Online, Brasil entre os principais compradores russos que enfrentam alerta de sanção dos Estados Unidos. O secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, declarou em uma entrevista coletiva que países como Brasil, Índia e China poderiam enfrentar sanções secundárias se continuassem comprando petróleo e gás da Rússia. Ou seja, isso já está sendo levantado na OTAN, o que poderia trazer sérios riscos para a nossa economia. O Rutte explicou que essas penalidades severas, possivelmente tarifas de 100%, teriam um efeito rápido a menos que esses países pressionassem a Rússia a negociar seriamente a paz em relação à Ucrânia. A China importou quase a metade das exportações de petróleo da Rússia somente no ano de 2025. O Brasil, embora importe menos, aumentou as compras de combustíveis e fertilizantes russos e, por incrível que pareça, está revendendo produtos refinados para outros países. Bom, tudo o que está acontecendo com o Brasil nesse momento, tarifas, ameaças, investigações,
não é aleatório. É o mesmo roteiro que foi usado contra a Rússia. Começa com medidas pontuais, depois vira isolamento econômico e, por fim, atingem o povo inteiro, com inflação, fuga de capitais, estagnação e colapso econômico. Porque quando você bate de frente com os Estados Unidos, meu amigo, você não está enfrentando apenas um país, você enfrenta o sistema global que eles controlam. O dólar, as big techs americanas, os bancos, a infraestrutura digital, o fluxo de capital global, tudo isso está nas mãos dos Estados Unidos e qualquer pessoa sabe disso. E o Brasil resolveu cutucar exatamente esse sistema, com um discurso contra o dólar, acordos com Rússia, China, censura estatal contra plataformas americanas, e o resultado era mais do que previsível. Os Estados Unidos vão retaliar, e a história mostra que eles fazem isso de forma estratégica, impiedosa e calculada. Hoje o Donald Trump subiu o tom contra a Índia por negociar com a Rússia. Amanhã vai acontecer a mesma coisa com o Brasil. E os sinais já estão aí, estão no ar. A gente está saindo do eixo americano e entrando no grupo dos países sancionados, meu amigo. E você acha que essa mudança vai sair barata? E o melhor, o que o Brasil tem a ganhar com isso? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.